Olá, minha amiga. Olá, mulher. Se você chegou até esse vídeo, se você chegou até esse canal, é porque eu creio que você, como eu, deseja ser uma mulher que medita na palavra de Deus. Você, como eu, deseja ser uma mulher que se enche da palavra de Deus. Porque é por isso que existe esse canal. Para nós, como mulheres, crescermos na graça, no conhecimento, na fé do nosso Deus através da palavra. E que através de exemplos simples de mulheres da Bíblia, nós possamos receber princípios práticos para a nossa vida como pessoa. Esse é o meu intuito, esse é o meu desejo, que nós de uma maneira prática, de uma maneira simples, possamos ser encorajadas por mulheres que muitas vezes já viveram momentos, situações, casos que podem nos enriquecer e nos dar sabedoria para nós melhorarmos as nossas atitudes, reações, ações diante das coisas da vida. Porque eu realmente creio que naquilo que está escrito lá em 2 Timóteo 3,16. Eu amo essa palavra e eu creio nisso, que a escritura, ela é toda inspirada por Deus para ministrar a verdade na nossa vida. Eu amo essa tradução da Bíblia King James, que diz assim que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade na nossa vida, para repreender o mal, para corrigir o erro e para ensinar a maneira certa de viver. Então eu espero que você receba alguma coisa prática na sua vida através dessa meditação de hoje e compartilhe com mulheres. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, com amigas, com mulheres de Deus, que muitas vezes possa estar precisando de uma palavra de encorajamento, uma palavra de bênção na sua vida. Seja uma bênção na vida de outras mulheres também. Amém? Hoje eu quero meditar com você sobre rispa. Ah, mas parece que eu já vi esse vídeo. Olha, por algum motivo, o vídeo de rispa anterior a esse, ele foi excluído do canal do YouTube. Mas deixemos isso para lá. Deus, ele sabe de todas as coisas. E dessa vez, o Senhor me deu uma nova perspectiva sobre rispa. E ele não só falou comigo através da vida de Rispa, mas também da vida de Merabe. Rispa e Merabe, duas mulheres frente a uma calamidade só. Essas duas mulheres, elas passaram pelo mesmo problema, no mesmo dia, da mesma maneira. Mas nós vemos aqui, exemplificado na vida dessas mulheres, duas reações completamente diferentes. E é isso que Deus trouxe ao meu coração nessa meditação sobre Rispa e Merabe. E eu queria que você analisasse a sua vida frente às calamidades. Como você tem agido, reagido frente às perdas, frente aos traumas, frente às aflições que o Senhor já disse que nós teríamos nessa terra, frente a problemas que muitas vezes desafiam e muitas vezes nós achamos que está além da nossa capacidade de suportar. Eu quero que você analise você mesmo, como eu tenho analisado a mim mesmo, como nós temos reagido a problemas que muitas vezes é o ápice do sofrimento, vai até o ponto da incapacidade humana de suportar, minha querida. Foi isso que essas duas mulheres sofreram. Rispa, nós vamos ver que foi uma mulher incansável, uma mãe resistente, uma mulher posicionada. Porém, Merabe, diante do mesmo problema, o que eu posso dizer dela é que ela estava ausente. E nós vamos ver o porquê. Amém? Eu quero ler com você o texto na qual nós vamos meditar, que se encontra em 2 Samuel, no capítulo 21. Eu te convido a conhecer a história mais profundamente, lendo o capítulo 21 inteiro. Eu vou ler apenas alguns versículos.
2 Samuel, me perdoe, 21 no verso 8 diz assim: Todavia, o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tinha dado a Adriel, filho de Berzalai de Meuelá. E entregou-os nas mãos dos gibeonitas, e estes os enforcaram no alto do monte diante do Senhor. Os 7 foram mortos no mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano grosseiro, ou um pano de saco, ou um pano de cilício, e o estendeu sobre si como abrigo no alto de uma rocha. Desde o início da colheita até cair as chuvas do céu sobre os corpos, ela cuidou para que as aves de rapina não os tocassem de dia e os protegeu contra os assaltos dos animais selvagens da noite. Quando Davi tomou conselho do que Rispa, filha de Aiá, a concubina, tinha feito, Davi tomou uma atitude que nós vamos ver no final. Até aqui. Convido você a ler o capítulo 21 completo. Quem foi Rispa? O nome Rispa significa pedra quente, brasa viva, pedra brilhante. E esta mulher, ela realmente precisou ser forte como uma pedra para passar por uma calamidade dessa que ela passou, um trauma, um desgosto, uma angústia, uma aflição tão grande, e permanecer e prevalecer. Merabe significa aumento. Olha que significado. Uma mulher cujo nome significa aumento, mas que experimentou a diminuição, porque ela perdeu seus 5 filhos no mesmo dia. Rispa diz a palavra do Senhor que ela era concubina de Saul, filha de Aiá. E Merabe diz a palavra de Deus em 1 Samuel 14:49 que ela era filha de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Que vocês possam conferir esses textos depois para vocês verem a citação de quem eram essas mulheres. Rispa, concubina de Saul, que está escrito lá em 2 Samuel 3:7. Eu vou deixar todos os versos na edição desse texto. Amém? E Merabe, que era filha de Saul e perdeu 5 filhos. Isso está lá em 1 Samuel 14:49. Qual é o ponto central da vida dessas mulheres? Qual é a calamidade? Qual é o desgosto? Qual é o sofrimento? Qual é a luta? As duas perderam os seus filhos no mesmo dia, por enforcamento. Mulheres que passaram pelo luto dos filhos. E isso eu acho que é uma das calamidades extremas na vida da mulher. Por que que elas passaram por isso? Se você ler o capítulo 21 todinho de 2 Samuel, você vai entender que houve fome na terra nos dias de Davi. Por 3 anos durou esta luta também. E Davi, logicamente, um homem de Deus, buscou ao Senhor para saber o motivo daquela seca que já duravam 3 anos. A resposta de Deus para Davi foi: a culpa de sangue sobre a casa de Saul, porque matou os gibeonitas. Luciana, quem eram os gibeonitas? Minha querida, eu te convido a ler Josué 9 para você conhecer quem eram os gibeonitas. Eu rapidamente vou falar. Os gibeonitas eram um povo estrangeiro ligado aos amorreus, que lá no tempo de Josué, quando Josué estava para entrar na terra prometida, que era Canaã, Josué tinha que tirar os povos estrangeiros da terra para herdar a terra.
Os gibeonitas eram um desses povos que residiam em Canaã naquela época. Então, era para Josué tirá-los da terra. Só que os gibeonitas, usando de artimanha e estratégia, por medo de serem destruídos, usaram ali uma estratégia, se aproximaram de Josué e dos líderes naquela época. Mentiram dizendo que era um povo de uma terra distante, que caminhavam há muitos dias e queriam fazer aliança com o povo de Deus. Resumindo muito bem, muito mesmo, Josué não consultou ao Senhor. Olha o perigo de nós tomarmos atitude sem consultar ao Senhor. Josué não consultou ao Senhor, fez aliança com os gibeonitas sem saber que eram gibeonitas, sem buscar ao Senhor, fez aliança com eles. E a aliança que Josué fez foi de poupar a vida dos gibeonitas. Depois da aliança feita, Josué descobriu que era mentira, que era uma artimanha, que era um engodo, porém a aliança já havia sido feita e eles tiveram que cumprir a sua parte na aliança, porque a aliança naquela época, minhas amadas, não é igual hoje. A aliança naquela época era coisa séria, ninguém quebrava a aliança. Só que chegando no reinado de Saul, que foi que teve Rispa como concubina e era pai de Merabe, no tempo de Saul, Saul não observou esta aliança. Saul, ele desconsiderou, quebrou uma regra muito importante da época, que era preservar alianças. Saul, diz a palavra, que por zelo da terra, queria limpar povos estrangeiros da terra, foi lá e exterminou parte dos gibeonitas, quebrando uma aliança que Josué tinha feito perante o Senhor. E no momento aqui que nós estamos lendo, deste momento presente, do contexto que nós estamos meditando, caiu a consequência de uma atitude errada de Saul. Caiu no reinado de Davi. Houve uma fome há 3 anos e aquilo não se descobriu que era 3 anos sem chuva. Você já pode perceber que não tem coisa comum aí. Tem lutas na nossa vida que duram por demais. Precisamos buscar o Senhor para saber qual o motivo. Tem lutas que são permissão do Senhor. Porém, tem lutas, minha querida, que são consequências dos nossos erros. Então, nós precisamos buscar o Senhor. Davi buscou o Senhor, recebeu a resposta que era por conta da aliança que Saul tinha quebrado com os gibeonitas, né? Então, vamos até aqui pensar em todas as nossas atitudes, como homem, como mulher, como líderes do nosso lar, como autoridade na vida dos nossos filhos. Nós precisamos pensar e analisar as nossas atitudes, as nossas escolhas, porque as nossas ações muitas vezes afetam as pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes afetam a nossa descendência, muitas vezes afeta os nossos filhos lá na frente, a geração futura. Muitas vezes, ao invés de deixarmos legados de bênção, deixamos legados de maldição. E foi isso que aconteceu. As nossas ações e escolhas, elas não são alheias a todas as coisas. Elas não ocorrem no isolamento. Muitas vezes recaem na vida dos nossos. Temos que ter cuidado. Uma atitude errada de Saul resultou na morte de 7 pessoas da família dele. 2 filhos e 5 netos. É muito sério, minhas amadas. Nós precisamos analisar. Então, esse é o contexto. E o que nós podemos aprender com Rispa e Merabe? Diante de tamanha tragédia, diante de tamanha calamidade, diante de tamanho sofrimento, minha querida, e eu te pergunto, você está passando por um momento de grande sofrimento, de grande calamidade, de grande desgosto, de grandes traumas, de grandes perdas na sua vida? Vamos aprender com essas mulheres. Aqui tem princípios para nós, para sermos mulheres resistentes, mulheres sustentadas pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. Diz a palavra no verso 10
do capítulo 21 de 2 Samuel, que Rispa ela tomou um pano de saco, pôs-se sobre a penha, em vigília ali sobre os corpos de dia e de noite, desde o início da ceifa até o cair da chuva. Dizem que foi muitos meses que ela ficou ali em vigília, que ela ficou ali resistente até ver a solução do Senhor para aquela calamidade. Eu tenho uma palavra para as mães, para as mulheres que muitas vezes sofreram perdas de filhos, de marido, de pessoas, de entes queridos, perdas físicas mesmo. Minha querida mulher, esta calamidade realmente é um dilacerar da nossa alma como mulher. E eu te convido nesse momento a contar com o auxílio, com a força, com o consolo do Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando voltou para o Pai, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, como se não tivesse ninguém que cuidasse de vocês. Não, eu vos darei um consolador. O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele está aí com você, Ele está aqui comigo, diante de todas as perdas, diante de todos os rompimentos, diante de tudo que dilacera a nossa alma. Nós temos o Espírito Santo. Posicione-se na rocha como Rispa. A rocha é a palavra, a rocha é Jesus. Clame pelo bálsamo, receba o bálsamo de cura para a sua dor. É só o Senhor que pode nos ajudar, que pode nos curar. A palavra em Isaías 61, no verso 3, diz assim: e a pôr sobre os que Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas. O Senhor veio para nos ajudar em momentos de luto, de perdas. As ciências humanas diz que o luto da perda de entes queridos ou até mesmo de outras situações que têm o mesmo peso de um luto, como rompimentos, como os divórcios, como perdas intensas, como falências e muitas outras coisas que têm peso de luto na nossa vida. As ciências humanas diz que passamos por fases da negação. Muitas vezes nós negamos aquilo que está acontecendo. Muitas vezes nós passamos por fases de raiva. Eu não acredito, mas Deus fez isso comigo, eu não mereço. Muitas vezes em fase de querer fazer barganha. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse fazer diferente. Muitas vezes fase de depressão, quando nós caímos em si e vemos que aquela situação não tem como voltar atrás, que aquele ente não volta. Fases muitas vezes que lá na frente nós aceitamos. As ciências humanas dizem que existem fases, mas eu digo para você, a palavra diz para você, nós passamos sim por momentos de grande angústia, tristeza, lamento, dor, raiva, muitas vezes aceitação, muitas vezes negação, muitas vezes tantas coisas, montanhas russas assim, olha. Vem a nossa alma, mas o Senhor diz que vai ter um momento que Ele vai tirar o luto e colocar uma coroa ao invés das suas cinzas, da sua escuridão e da sua dor. Vá ao Senhor, permaneça no Senhor, fique nele e Ele vai te ajudar a passar esse momento de luta. Porém, há mulheres que não sofreram perdas físicas, mas muitas vezes têm os seus filhos perdidos no mundo. A palavra em Efésios 2 diz que todos nós um dia estávamos perdidos, mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Muitas vezes você tem filhos mortos espiritualmente, não estão fisicamente pendurados lá naquele madeiro, expostos, mas eles estão mortos espiritualmente, e essa é uma das também piores mortes que possam existir. E muitas vezes são filhos enforcados ali pelo pecado, né, andando no curso desse mundo, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do inimigo, muitas vezes nos vícios, muitas vezes nas violências, nas desobediências, nas prostituições, nos homossexualismos, muitas vezes realmente mortos e perdidos, enforcados, e há muitas vezes demônios procurando exterminar, acabar, devorar a vida dos seus filhos.
Muitas vezes situações mortas na sua vida, que você não vê como aquilo possa ressuscitar, mudar, se transformar, minha querida. Muitas vezes demônios ali querendo levar a vida dos seus filhos, dos seus entes queridos para o inferno. Façamos como Rispa. Vamos nos vestir de pano de saco. O que significa isso, Luciana? Vamos nos humilhar na presença do Senhor. Vamos clamar. Quando aquela mulher pegou aquele pano de saco, ela estava dizendo assim naquela época: eu me humilho, Senhor, diante do Senhor, porque essa situação para mim não é normal, essa situação está doendo, essa situação está me confrontando, essa situação está me deixando triste, eu não me conformo, Senhor, não acredito que isso aconteceu comigo. Eu estou aqui me humilhando diante do Senhor. Dia e noite eu clamo a Ti, Senhor. Os filhos que já morreram fisicamente, entes queridos que morreram não voltam, mas o seu clamor atrai a graça de Deus, o poder de Deus na sua vida para que você continue e cumpra a vontade do Senhor. Muitas vezes situações, filhos mortos nos seus delitos e pecados. Vamos ficar ali, não desistir jamais, nos humilharmos na presença do Senhor, para que Ele atenda o nosso clamor, para que Ele vá ao encontro dos nossos filhos. Vamos orar, minhas queridas, baseadas nas promessas do Senhor. Lá em Lucas 18:1 tem uma parábola que nos ensina o dever de orar sempre, nos humilharmos sempre, clamarmos sempre na presença do Senhor, sem desistir. Eu vou deixar na descrição desse vídeo vários versículos para você orar em favor de seus filhos, em favor de suas situações, filhos biológicos, filhos espirituais, situações de morte na sua vida, situações de perdas. Eu vou deixar ali. Vamos nos assentar sobre a rocha como Rispa, até cair a chuva do céu, até vir a resposta do Senhor. Por que Rispa ficou ali tendo filhos mortos? Mortos de verdade, expostos, cadáveres. Porque naquela época, as pessoas que eram devoradas pelas aves, pelos animais de dia e de noite, isso e não tinham um enterro digno, isto era vergonha para aquela época, minha querida. Isso era uma vergonha naquela época. Não é verdade? Então Rispa ficou ali para que pelo menos ela chamasse a atenção do rei, para que Davi viesse e proporcionasse um enterro justo e digno aos filhos dela. E isso aconteceu quando Davi ficou sabendo da atitude de Rispa. Ele foi lá, ele tirou aqueles corpos dali. Rispa não passou pelo vexame, pela vergonha de ver os corpos destruídos pelos demônios, pelas aves de dia e pelos animais selvagens da noite que representam demônios. Ela não se conformou com aquilo ali, ela viu a dignidade de um enterro digno, né? Para os seus filhos. E assim também nós devemos lutar pela dignidade física da nossa família, da nossa casa, da nossa vida, dos nossos filhos, da nossa igreja, de tudo, minha querida. Não vamos desistir. Davi foi lá, tirou, deu um enterro digno, não só para eles, mas também para Saul e Jonatas. Olha que maravilha, que como Rispa, nós possamos ser mulheres mais posicionadas, mais ternas, de mais coragem, de mais presença em oração. É tempo de orar. Nós devemos protestar, sim, mas protestar em oração, protestar da maneira certa, perseverar, ter esperança, ter amor, ter paixão pelas vidas, paixão pelas almas, paixão pelas mudanças do Senhor na nossa vida. Hoje nós também vivemos num contexto de violência, de guerra, uma cultura de morte, mas nós precisamos fazer como Rispa. Aprendamos com essa mulher a lutar até o fim, a não esmorecer diante das calamidades, não se prostre. Mas Luciana e Merabe, e eu quero terminar. E Merabe, eu também te pergunto,
Foram 2 filhos de Rispa, 5 filhos de Merabe. Onde está Merabe? Não vejo citação. O que nós aprendemos com Merabe? Será que foi insensibilidade? Ou será que porque era tamanha a dor dessa mulher, ela não conseguiu reagir? Não sabemos. E às vezes você se encontra assim, insensível às situações ao seu redor, sem orar, sem se levantar, apática. Às vezes você desistiu, achando que não tem mais solução, mas tem. Rispa ficou sozinha. Merabe podia estar ali com ela, não é? Muitas vezes você aí está esperando alguém para estar ao seu lado, para te ajudar nas calamidades. Se não tiver ninguém, minha querida, Deus é contigo. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E você que se encontra como Merabe, muitas vezes insensível, não sei se por muita dor ou por insensibilidade mesmo, levante-se, deixa a apatia, deixa a insensibilidade, persevere, não deixe de perseverar, não deixe de orar. Tenha compromisso com Deus, compromisso com a sua família. Não desanimemos diante do Senhor. Merabe deixou Rispa sozinha, mas o Senhor era com Rispa. E Deus moveu na história de todos eles. Levantemo-nos, mulher, num tempo tão difícil. Que Deus possa ter edificado a sua vida. Medite mais sobre essa história. Deus tem muito mais a falar com você. Um grande abraço. Compartilha esse vídeo em nome de Jesus.